Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje continuaremos conhecendo mais alguns sinais milagrosos realizados pelo profeta Eliseu. O primeiro deles me intriga, pois é uma história simples que aparentemente não traz nenhum ensinamento. Mas creio que na Bíblia nada é mencionado por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nem todas as passagens parecerão úteis ao num primeiro olhar. Porém, creio que no momento oportuno aquela palavra pode se revelar aos nossos olhos. Por isso, é que precisamos ser firmes e constantes no estudo da palavra, pois ela sempre terá novos segredos a nos revelar. Capítulo 6. Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir? Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ai, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Esse relato não me traz nenhum ensinamento prático nesse momento, mas talvez algum dia eu consiga compreender o porquê desse milagre ter sido mencionado na Bíblia. Versículo 8. O exército arameu é ferido de cegueira. Ora, o rei da Assíria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de Eliseu ter um relacionamento tão próximo de Deus que este lhe revelava todos os segredos do inimigo. Perceba o quanto é importante buscarmos desenvolver esse mesmo nível de intimidade com o nosso Pai Celestial. Por mais que o rei da Síria tentasse emboscar o rei de Israel, ele estava sempre um passo à frente, pois o Senhor o alertava através de Eliseu quais seriam seus próximos passos. Um dos conselheiros do rei diz que Deus revelava a Eliseu até as palavras que ele falava em seu quarto. E isso me faz lembrar de uma frase que diz mais ou menos assim: Não questione quando Deus afastar alguém da sua vida, pois ele ouve conversas que você não ouviu. Ao mesmo tempo que isso é reconfortante, pois sabemos que Deus está atento para nos proteger de coisas que nós nem sequer temos conhecimento, também implica em uma responsabilidade. Deus sonda corações e ouve nossos pensamentos antes mesmo de proferirmos uma única palavra. Por isso, ele conhece as intenções mais profundas do nosso interior. Portanto, não adianta fazermos a coisa certa, mas com a intenção errada. Até um ato de bondade será nulo perante Deus, se o realizarmos com alguma motivação egoísta.
Quando o rei da Síria descobre onde Eliseu está, envia seus homens para capturá-lo. Seu servo vê aquele imenso exército e se desespera. Mas o profeta declara um conhecido versículo da Bíblia: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Então é concedida ao servo a capacidade de enxergar o exército celestial, que estava a postos para proteger o homem de Deus. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe força maligna, principado ou potestade que possa se levantar acima do nome de Deus. Um ponto que gostaria de destacar é que o Senhor tem o poder de abrir os olhos para vermos, mas também pode ferir os olhos de cegueira. Mediante a oração de Eliseu, foi revelado ao servo o exército celestial ao seu redor, para que fosse reconfortado e fortalecido. E os olhos do inimigo foram fechados, para que não pudesse feri-los. O interessante é que Eliseu conduz os inimigos para dentro de Samaria, onde se vê numa situação de vulnerabilidade. E quando Deus abre novamente seus olhos, são eles que se veem cercados. E quando o inimigo é entregue nas mãos do rei de Israel, o profeta o instrui a agir com misericórdia e bondade. Em vez de destruí-los, os alimenta e os manda de volta ao seu senhor. É com essa atitude apaziguadora que eles conquistam a paz com o rei da Síria. E sabe qual é a reflexão que faço aqui? Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Quantas vezes insistimos em brigar, discutir, fazer as coisas à nossa maneira, e isso só causa desgaste e atritos desnecessários. Podemos conquistar muito mais adiante se tão somente renunciarmos a algumas coisas agora. Versículo 24. Fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça?" Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: "Essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Esse relato é muito chocante. Naquela época havia batalhas que duravam muito tempo, até mesmo meses ou anos. E era comum que as cidades fortificadas fossem cercadas, e não se permitia que ninguém entrasse ou saísse da cidade. Com isso, a fome acabava se alastrando, e as pessoas começavam a cometer as mais absurdas crueldades. Não consigo nem imaginar uma pessoa cozinhar o próprio filho para comer, mas considerando que havia povos que sacrificavam os filhos para agradar deuses pagãos, considero que isso não seria impossível de acontecer. O que mais me impressiona é que o rei de Israel tinha um coração tão endurecido que, ao invés de se voltar a Deus em arrependimento, ele cultivava cada vez mais ódio pela figura do Senhor. Em vez de reconhecer que todo o mal que Israel sofria era por conta de ter abandonado o Senhor e ter cultuado deuses pagãos inúteis, o rei preferia continuar com o coração obstinado e atribuir a culpa ao profeta. É como costumo dizer: quando tudo dá certo, o mérito é nosso, mas quando tudo dá errado, a culpa é de Deus. Não importa o quanto erramos, se houver arrependimento genuíno, o Senhor é capaz de nos perdoar e reverter uma situação complicada instantaneamente. Mas todo o mal que recebemos depende da dureza do nosso coração, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É o que aprendemos em Tiago 4,6. Mas essa batalha não termina por aqui. Conheceremos o desfecho dessa história no próximo vídeo. Eu te espero no capítulo 7.